Bom, essa apresentação é uma aula-oficina desenvolvida para a disciplina de Estágio Supervisionado 3, cursada no segundo semestre de 2021. A organização dessa aula-oficina tem como público-alvo estudantes do oitavo ano e a unidade temática é Brasil no século XIX. O objeto de conhecimento é o Brasil do Segundo Reinado, Política e Economia. Ao final dessa aula, nós esperamos que os alunos compreendam o conceito de sistema agrário e a sua relação com danos ambientais causados pela cafeicultura brasileira no século XIX. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um conceito muito interessante. Como vocês sabem, conceitos são palavras que expressam ideias ou fenômenos importantes. Alguns conceitos estão bastante presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, quando falamos em democracia ou em atrito, estamos usando conceitos para resumir ideias complexas. No caso, democracia é um conceito, uma palavra, que trata de uma determinada forma de organização política, e atrito é um conceito que trata de um fenômeno natural universal, de resistência, fricção entre dois ou mais corpos. Cada conceito mais ou menos pertence a uma determinada área do conhecimento. Democracia pertence às ciências humanas e atrito às ciências exatas. Mas em várias ocasiões, os conceitos superam essa divisão e podem nos ajudar a entender mais facilmente fenômenos de outras áreas. Se dissermos que os sistemas democráticos suavizam os atritos entre posições divergentes, nós estamos usando um conceito físico em sentido figurado para entendermos um certo benefício presente na democracia, que faz dois corpos diferentes, por exemplo, os partidos políticos, terem algum nível de respeito maior entre eles, um convívio melhor. Tudo bem até aqui, Então, o conceito que nós vamos tratar hoje surgiu na área de agronomia e vai nos ajudar a entender um fenômeno social, o conceito de sistemas agrários. Para obter alimentos e outros produtos, desde que a humanidade começou a se organizar em comunidades baseadas em agricultura, essas sociedades criaram diferentes formas de se organizar a produção. Então, os sistemas agrários são formas de apropriação e uso do solo e o status jurídico e social dos trabalhadores rurais. Os sistemas agrários são formados por três elementos muito importantes, O primeiro deles é a apropriação do solo, que se refere a quem são os donos da terra, Os governantes, os nobres, os latifundiários, se quem é dono do solo são pequenos proprietários, etc. Esse grupo de proprietários é quem define o que e quando vai ser plantado, e geralmente tem grandes poderes sobre o resto da sociedade. O segundo elemento é o status do trabalhador rural. É a definição de como é a vida desses trabalhadores. Eles são escravizados, eles são servos, eles são livres, e também como eles sobrevivem. Eles são assalariados, eles possuem pequenos lotes de terras e por aí vai. O terceiro elemento é o uso do solo, e esse é o elemento que a biologia e a agronomia estão ajudando a gente a entender a história do Brasil, ou entender melhor a história que a gente vai tratar, que é o uso do solo. O uso do solo se refere a como a terra é cultivada, como as florestas em volta da fazenda são tratadas, quais são as ferramentas usadas, então se existem máquinas, se é só na base da enxada mesmo, se o solo é recuperado por adubo, ou se quando o solo não está mais sendo produtivo simplesmente se abandona, e aí por diante, Então, por exemplo, para a gente entender o sistema agrário, para ilustrar isso, a gente pode pensar no Antigo Egito. Nós sabemos que a civilização egípcia, ela durou muitos séculos e muitas mudanças aconteceram.
mas nós vamos fazer aqui uma simplificação para podermos entender mais facilmente o que é um sistema agrário, tudo bem? Então, lá no Egito Antigo, as terras eram propriedade do faraó, dos autodignatários e do clero, né? Eles eram os proprietários, ou seja, a forma de apropriação da terra. Muitos trabalhadores eram livres e pagavam pesados tributos em espécie ou em trabalho, né? Eles podiam trabalhar um período nas terras do faraó ou do clero, né? Mas outros trabalhadores eram escravizados. E para usar a terra, os antigos egípcios criaram sistemas de irrigação e diversas ferramentas. Então, olha aí, a gente acabou de pensar em como funcionava a produção do Egito Antigo, a produção de alimentos, a partir do conceito de sistemas agrários, né? Nós falamos aí sobre a forma de apropriação da terra, quando falamos sobre os faraós, falamos sobre o status jurídico do trabalhador, quando falamos que alguns eram livres e outros eram escravizados, e por fim falamos da forma de uso da terra, né? Eles criavam sistemas de irrigação para aproveitar a cheia do Rio Nilo. Se lembram disso, né? Quando tem a cheia do Rio Nilo, o solo em volta, além de ficar irrigado, ele também ficava com bastante nutrientes. Então, eles plantavam, usavam isso para poder produzir mais, né? Mas as coisas mudaram com o tempo, não é? Essa é a pergunta que se pode fazer agora. Bom, é comum que se pense que a história sempre evolui de forma linear, né? Ela está sempre avançando. Mas as coisas não são exatamente assim. Por exemplo, não é porque nós inventamos o avião que as carroças deixaram de existir, não é mesmo? Então, as duas coisas foram inventadas em épocas muito diferentes e mesmo assim convivem nos dias de hoje. Todo mundo aqui já viu alguma carroça, alguma vez, oportunidade da vida, e a gente está sempre ouvindo avião passar. Bom, então como você pode imaginar, de fato os sistemas agrários são historicamente determinados. Isso é, eles se transformam ao longo do tempo e do espaço. Mas diferentes tipos de sistemas agrários podem conviver em uma mesma época. Então, por exemplo, aqui nessa tela nós podemos ver diferentes sistemas agrários que existiram na mesma época, lá no século XV, né? Um sistema agrário europeu, o outro asteca e outro árabe, né? E vocês podem ver aí que essas imagens mostram que existiam diferentes formas de propriedade do solo, né? Então olha lá na imagem dos europeus, não tem um castelo, né, numa posição central dela enquanto os trabalhadores estão na terra. Então isso dá uma dica pra gente que o dono dessa terra deve morar lá, né? Nós também estamos vendo aí, comparando, que cada sociedade dessa está usando ferramentas e técnicas diferentes para fazer o cultivo, né, para colher os alimentos. Então, olha lá, tem um arado com os europeus, tem uma ferramenta super sofisticada ali com os árabes também, e os astecas também são muito interessantes, né, porque eles faziam algumas estruturas flutuantes, né, umas balsas que ficavam em lagos e plantavam ali mesmo os seus alimentos. Bom, mas e o Brasil no século XIX? O Brasil, como todos sabemos, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e o país veio se especializando ao longo do tempo na produção em larga escala de produtos para exportação, como o açúcar, o café e a soja. No século XIX, teve um aumento grande da demanda internacional por café. Vocês sabem que estava acontecendo a Revolução Industrial, estava tendo um crescimento populacional muito grande na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, e todos esses trabalhadores precisavam tomar muito café para continuar acordados naquelas rotinas de trabalho exaustivas que eles tinham, né? Então, por conta disso, essa é uma das razões pelas quais o Brasil se tornou um grande produtor de café. Então,
As novas fazendas que foram criadas, elas derrubaram as florestas originais de muitas áreas, principalmente no Vale do Paraíba, no início da plantação, do ciclo da plantação do café no Brasil, né? E até mesmo áreas próximas ao centro da então capital do Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, como a Floresta da Tijuca, foram transformadas em fazendas de café. Bom, o problema é que o preparo da terra era feito basicamente por queimada e derrubada de árvores. Como havia pouca associação entre a plantação e a pecuária, ou seja, uma fazenda de café cuidava ou produzia muito pouco gado, né, quando produzia, né? Então, com isso, a terra recebia pouco adubo, né, de forma que não havia reposição dos nutrientes do solo. Bom, isso é um problema especialmente para o cultivo do café, né? Por quê? Porque o pé de café demora 3 anos para começar a dar frutos, né? E o período que ele produz mais está entre os 8 e 16 anos de vida dele. E depois disso a produção cai até deixar de ser rentável. Bom, com o tempo, a forma de uso do solo esgotava os nutrientes necessários para o café e as fazendas deixavam de ser produtivas. Então, qual era a solução usada pelos senhores das terras nesse sistema agrário do Brasil, que existia muita terra livre, né? E poucas pessoas eram autorizadas a cultivar, né? Ou seja, existia uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, qual era a solução usada por esses grandes senhores que tinham terras à disposição? Bom, eles abandonavam a terra que já não estava muito produtiva e queimavam novas áreas florestais, né? Destruía mais floresta onde o solo ainda era fértil. E aí a área mais antiga até passava por uma recuperação lenta, né, natural dos seus nutrientes. Mas antes que ela estivesse plenamente recuperada, ela era novamente queimada e o ciclo se repetia. Com o tempo vocês podem imaginar que isso não ia ser uma coisa muito sustentável, né? Então, o resultado desse tipo de uso do solo, desse sistema agrário no Brasil, pode ser exemplificado pelo que aconteceu na Floresta da Tijuca, né? Que as árvores foram transformadas em carvão, né? E deram lugar a plantações de café. Sem essas árvores, né, que protegiam os rios, as nascentes de rios, os rios acabaram perdendo volume e a cidade do Rio de Janeiro passou a enfrentar problemas de abastecimento de água. Ou seja, a cidade com o tempo perdeu a renda da produção do café e piorou as condições de vida da sua população. Tudo isso porque escolheram um sistema agrário que não era sustentável, né? Existiam outras formas de você produzir, outras formas de apropriação da terra, existiam outras formas de uso do solo. Você não precisava que o trabalhador fosse escravizado, existiam trabalhadores livres rurais em outras partes do planeta, mas mesmo assim foi uma escolha política e social a implementação e a sustentação desse sistema agrário que era tão danoso para a natureza e para a população em geral, né? Bom, para enfrentar esse problema que foi criado, né, de danos da natureza, as fazendas da Floresta da Tijuca foram compradas pelo Estado para que as áreas fossem reflorestadas, né? Mas esse tipo de uso do solo continuou causando problemas ambientais em outras regiões. Nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver a devastação causada em uma fazenda no Vale do Paraíba, né? Reparem que é possível ver nessa pintura, né, que quem mandou fazer essa pintura foi o dono orgulhoso dessa fazenda, né? É possível ver a casa grande, a senzala. No meio da fazenda tem um pátio, né, onde o café era deixado sob o sol para secar, né? E em volta da fazenda vocês veem que, nesses morros em volta, mais para o centro e para a direita, uma devastação ambiental muito grande
e que algumas chuvas fortes com certeza vão causar deslizamentos e outros problemas, e com o tempo também esse solo vai deixar de ser produtivo, né? Aqui nós temos uma fotografia do final do século XIX interessante que mostra a devastação na Floresta da Tijuca mesmo. Isso aí aconteceu um pouco depois de uma queimada e vocês veem que a floresta, né, tão bonita, tão importante, foi reduzida a cinzas aí. Bom, que tal então fazermos um pequeno teste sobre o que aprendemos nessa aula, né? Queria que vocês lessem essas perguntas, essas questões que eu vou apresentar, se organizem em grupos para a gente poder depois cada grupo responder e dar a sua resposta sobre o que achou delas, né? Então a primeira questão é: cada época da história apresenta um único sistema agrário no mundo todo? Sim ou não? Segunda questão: os cafeicultores brasileiros do século XIX tinham boas práticas de recuperação do solo? Terceira questão: a expansão do cultivo do café destruiu as áreas florestais? E por último, a destruição de florestas pode causar problemas de abastecimento de água? Bom, eu deixo aqui o gabarito à amostra e também gostaria de sugerir agora para os professores duas atividades para vocês passarem para a sua turma de 8ª série, né? A primeira atividade, sugestão de atividade, seria de organizar seus alunos em grupos para caracterizarem o sistema agrário brasileiro no século XIX. Você pode pedir que os alunos sigam os modelos dos slides 5 e 6 e reflitam sobre como, por exemplo, a Lei de Terras de 1850 afetava a forma de apropriação do solo, como os movimentos abolicionistas da época afetavam ou poderiam alterar o status jurídico dos trabalhadores, e também como a invenção de máquinas agrícolas poderiam afetar o sistema agrário brasileiro. A segunda sugestão de atividade é de apresentar para os alunos a tela O Lavrador de Café, do Cândido Portinari, para em seguida pedir que eles identifiquem pelo menos 2 elementos característicos da expansão da cafeicultura no século XIX, como a gente apresentou. Então essa tela ela é rica para demonstrar, por exemplo, o status jurídico do trabalhador, as técnicas de uso do solo, né? É possível ver que o trabalhador está sob uma área que sofreu derrubadas e queimadas. Atrás dele existe uma locomotiva, né? Um símbolo da Revolução Industrial e da tecnologia, né? Da época, mostrando que existiam formas já de tecnologia mais avançadas e mesmo assim o trabalhador está usando uma enxada, né? Que é um símbolo de um instrumento tão arcaico e tão antigo, né? Bom, eu espero que tenham gostado da aula e das sugestões de atividades e eu fico à disposição para quaisquer comentários, críticas e sugestões.